Essa questão questiona a nós sobre o que é um campo elétrico e, dentro disso, como eles se comportam. Dentro dessa imagem, nós podemos averiguar sempre uma situação de que o campo elétrico está relacionado com linhas de campo. Essas linhas de campo são, normalmente, elas saem, por definição, das cargas positivas e entram nas cargas negativas, tendo maior densidade de campo quando uma carga é mais intensa e tendo menor intensidade de campo quando as linhas são menos densas, certo? Por conta disso, nós somos questionados quais são de mesmo sinal e quais têm a mesma magnitude, ou seja, qual tem a mesma intensidade. Então, para cargas de mesmo sinal, nós temos repulsão. E dentro da repulsão, linhas abertas. Por quê? Porque nesse caso, digamos que seriam duas cargas positivas. Seriam duas cargas onde as linhas saem de si. E se elas saem de si, elas não podem entrar uma na outra e, portanto, ela é aberta. Assim como na 1, certo? E assim como na 4. As linhas seriam exatamente iguais, com a única diferença da direção delas, se as cargas em questão fossem negativas e não positivas. Na questão em específico, tanto na 1 quanto na 4, ambas as cargas são positivas. Portanto, nas figuras 1 e 4, as cargas são de mesmo sinal. E agora, quais têm magnitudes distintas, ou seja, qual uma das cargas é mais forte do que a outra? Isso se encontra na alternativa 1 e na imagem 2 também, uma vez que elas não são simétricas. Veja só, quando as cargas são simétricas, como na 3 e na 4, nós vemos que a densidade de campo de um lado e de outro é igual, tanto na 3 quanto na 4. Já no caso da 1 e da 2, nós vemos que ela não é simétrica. Uma tem maior influência sobre a outra. Portanto, nas figuras 1 e 2, as cargas têm magnitudes distintas. Isso nos leva que a resposta é dada pela letra A. Temos duas questões que nos questionam sobre os sinais das cargas elétricas geradoras dos campos determinados nas figuras. Então, temos à nossa esquerda a carga A e B e à nossa direita a carga 1 e 2. A primeira coisa que nos ajuda a identificar o sinal da carga geradora é justamente se as linhas estão convergindo para ela, ou seja, entrando nela, ou se estão divergindo dela, ou seja, saindo da carga geradora. No caso, nós temos que todas as linhas de campo que entram na carga, como é o caso de A, são devido a cargas geradoras negativas, certo? Já em contrapartida, todas as linhas que saem da carga geradora indicam que é uma carga geradora positiva. Tá? Lembrando que isso é por definição, ou seja, num caso de um experimento real, nós não conseguimos identificar movimentos que entram e saem, porque a convenção entre positivo e negativo é uma convenção, a definição é completamente arbitrária. Poderia ter sido descoberto o próton primeiro e ser conhecido como carga negativa ou respectivamente, certo? De qualquer forma, à nossa esquerda, portanto, temos um campo a letra A é negativa, então aqui essas estão erradas, né? Então ela é negativa, e a carga B é positiva, resposta C. Em contrapartida, na nossa direita, positivo,
e positivo porque as linhas de campo saem das cargas, divergem delas, positivo e positivo, letra D. Temos uma questãozinha de somatória, assim como a UEM gosta de fazer, né? Onde somos questionados sobre o campo elétrico relacionado a algumas cargas e a sua relação em relação a a uma carga de prova, tanto P quanto R, certo? Que ele chama simplesmente de pontos, né? P e R. Então, vejamos, primeira coisa, uma recordação sobre o campo, né? Então, o campo elétrico de uma carga positiva, bom, de qualquer carga é um campo radial, sendo que da carga positiva, por convenção, ele sai da carga, enquanto da carga negativa, ela entra em direção à carga. Correto? Então, esse vai ser o principal contexto dessa questão. Então, essas são as linhas de campo. E no caso, a densidade das linhas de campo são relacionadas à densidade de carga, né? Então, quanto mais intensa a carga, mais densa as linhas de campo, e também a distância. Quanto mais próximo de uma carga, maior concentração de linhas de campo, certo? Então, vejamos as alternativas. O campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a direita. Então, vejamos. A carga Q1, da situação 1, que é onde se encontra P, ela é uma carga negativa. Por conta disso, o campo elétrico nessa carga Q1 estará entrando, né? Então, ele se encontrará bem próximo de como a gente colocou ali, né? Então, ele estará entrando na carga. E por conta disso, nenhuma linha está apontando para a direita, e sim para a esquerda. Tá? Então, a alternativa 01 está errada. 02. O campo elétrico no ponto R pode ser igual a zero, dependendo das intensidades de carga, Q2 e Q3. Tá? Então, veja, a Q3 é negativa, por conta disso estará entrando. Já a Q2 é positiva e por isso está saindo. O que significa que a intensidade dos campos, tá? Devido à interação de Q2 e de Q3, elas se somam, elas não se subtraem. O que significa que em nenhum lugar entre estes dois, independente da intensidade das cargas, tá? É possível que esses campos se anulem. Então, não é possível que seja igual a zero. Perfeito? Então, a 02 está errada também, porque para isso seria necessário que elas invertessem o sinal, e não é o caso. 04. O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido do campo elétrico no ponto R. Então, veja, o ponto P está para a esquerda, o ponto R está para a direita. Então, não tem o mesmo sentido. Está errado. 08. O campo elétrico no ponto R, causado pela carga menos Q3, tem sentido oposto ao campo elétrico do ponto P. Essa sim é verdadeira, né? Vejamos a 16. As forças elétricas que as cargas Q2 e Q3 exercem uma sobre a outra são forças idênticas, tá? Então, no final das contas,
as forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem sobre umas a outras são forças idênticas. Então, quando a gente fala de força, essa é um pouco capciosa, certo? Nós temos que a força é um vetor. Ela é multiplicada pelo módulo, certo? Pela intensidade, e é multiplicada também pela direção. Então, quando eu falo que elas são idênticas, vezes direção, vamos por assim, né? Então, quando eu sempre falo forças idênticas, eu estou comentando ali tanto a intensidade quanto a direção. A intensidade realmente é verdadeiro, elas são de mesma intensidade, contudo são de sinais opostos, tá? Uma vez que uma está direcionada à direita, a outra está direcionada à esquerda, elas estão se atraindo, né? Então, por conta disso, elas não são idênticas, ainda que tenham a mesma intensidade. Então, a 16 é falsa, e com isso, a resposta é 0,8. Aqui nos é explicado sobre o funcionamento das impressoras de jato de tinta, que derrubam uma gota de tinta. Então, nós temos os emissores de gota e essas gotas caem. E na medida que elas caem, elas podem ser eletrizadas, sendo elas ou eletrizadas com cargas positivas ou eletrizadas com cargas negativas ou mantidas neutras, certo? Elas serão defletidas de acordo com o campo elétrico gerado entre duas placas. Esse campo elétrico uniforme, ele então vai defletir o movimento dessas partículas. Então, por conta disso, esse exercício ele nos questiona acerca inicialmente sobre nosso entendimento de campo elétrico e posteriormente como partículas se orientam de acordo com este campo elétrico. Conhecimento básico que devemos ter acerca do campo elétrico é de que esta setinha, essa direção, essa linha de campo elétrico, ela é sempre orientada, convencionalmente, mas sempre orientada, de modo a sair de um polo positivo, de um terminal positivo, e entrar em um terminal negativo. Tá? Então, isso nos auxilia a compreender o movimento das partículas 1, 2 e 3, certo? De forma que uma partícula carregada positivamente, ela anda na direção da linha de campo, ou seja, ela vai ser defletida seguindo a direção da linha de campo, na mesma orientação da linha de campo, isto é, para a direita. Por quê? Porque ela se encontrará sendo repelida das cargas positivas e atraída pelas cargas negativas, certo? Já uma partícula negativa, ela será defletida contrariamente à linha de campo, nesse caso nosso à esquerda, uma vez que seria atraída pelas positivas e repelida pelas negativas, certo? Da mesma forma, né, uma partícula carregada com carga elétrica neutra eletricamente, não seria defletida pelas partículas. Então, pelas placas defletoras. Dessa forma, nós temos que a partícula 1 é positiva, a 2 neutra e a 3 negativa. Então, isso já nos anula a A e a B, sendo que a A, então a partícula 1 é positivamente, a segunda é neutra, então já anula a D. Tá? Então a nossa resposta é a letra C.